Vamos esperar mais alguns minutos para a gente começar a verificar a prova. E eu não estou vendo vocês. Vocês não têm câmera? Vou ativar aqui. Oi, professora, boa noite. Boa noite, tudo bem, Ana Cássia? Tudo bem. Eu tirei a lista da turma de vocês e ela é bem pequena, né? É assim. A Maria das Graças. Oi, Maria, boa noite, tudo bem? Ana Cássia, tô te vendo. É que a gente teve pouca oportunidade, né, de se encontrar, então eu fico meio perdida quem que é a turma. Oi, Mônica. A Mônica eu já conheci. Mônica, é o seguinte, eu queria que você fizesse uma lista para mim de quem entregou o desafio nota máxima, o caderno, a audiência, porque o que está acontecendo? Eles estão mandando os e-mails para mim separados, tipo assim, manda um e-mail com o certificado, manda um e-mail com o resumo da audiência, manda um e-mail separado com cada página do caderno. Então, assim, eu estou bem perdida para saber compilar de quem que é cada trabalho, porque às vezes vem umas coisas separadas. Se você puder fazer uma listinha, porque eu busco no meu e-mail, que aí fica mais fácil. Inclusive, já fiz essa lista, eu só estou esperando o pessoal me mandar. Direto para a professora. Ah, ótimo. Porque eu tendo uma lista, pelo menos assim, com o nome da pessoa, eu consigo filtrar no meu e-mail para ver se eu recebi mesmo, confiro, corrijo, né? Porque como eu recebi e-mail de todas as turmas, e aí às vezes a pessoa não indica de qual que é a matéria que ela está fazendo. Então, assim, aí fica bem perdido, porque eu dou aula todos os dias. Então, fica aí 1000 alunos nesse mar de e-mail. Aí está bem complicado para mim. Aí, se você fizer esse compilado para mim, fica mais fácil. Mas a turma de vocês é pequenininha assim mesmo? É 18 alunos? Isso, é pequeno. Ah, eu fiquei meio assustada, porque minha turma tem 120 alunos, 100 alunos, 80. Eu falei, gente, cadê aula para uma turma tão pequena? Então, inclusive nessa lista, eu estou colocando o e-mail da pessoa, o nome, o CPF e a data de envio. Ótimo, porque aí eu consigo buscar lá no meu e-mail para conferir. Porque senão, tá? E aí ficou, então, quem fizer a audiência online, né? O caderno, que acho que eu não sei como que é que ficou com o Eric, então quem tiver aí um resumo da matéria, e também o desafio nota máxima, porque aí eu consigo lançar mais um pontinho para quem não conseguir alcançar na prova. Eu não recebi nenhum ainda. Aí agora a gente vai fazer uma leitura, né, da prova, tirar as dúvidas assim, alguma questão de interpretação. Mas eu fiz dentro daquelas 2 aulas do Eric, que ele deu para você, que ele me passou, e aquela aula ao vivo que a gente teve. Porque como nós estamos aí, né, com um pouquinho de atraso por causa dos feriados, e ainda vem um ainda dia 1º de maio, então a gente vai conseguir, porque nosso conteúdo é esse livro aqui, ó, todo, de direito administrativo. Mas como assim, a gente já está acostumado a dar essa matéria em outras turmas, então assim, o material, estou até pensando em passar o material para vocês antes, para poder a gente só focar nas partes mais principais, para poder a gente conseguir ganhar tempo. E essa matéria é muito importante para vocês, porque direito administrativo, ela cai muito em concurso, na prova da OAB, e também no dia a dia da gente, né, precisa saber. Então, é matéria básica, em que pese vocês vão ter mais outro direito administrativo para aprofundar. Esses conceitos básicos são muito importantes, né, para poder ter essa sequência de entendimento dentro da área do direito administrativo. Nós temos até agora só 6 pessoas. O pessoal confirmou que ia entrar mais gente? Ou a gente pode começar? Eu estou aqui no grupo avisado que a professora já está online. Ah, ok. Vamos dar uns 2 minutinhos, então. Ok. Alguém tem alguma dúvida em relação ao que eu enviei do conteúdo? Quer saber alguma coisa? Recebeu a prova? Conseguiu acessar o link? Pelo menos eu mandei para turma, estou com a prova aberta aqui. É bem tranquilo nesse sistema do formulário, do Google, porque você consegue responder no próprio celular e ele não fecha. Então, assim, mesmo que demore para você enviar, ele vai continuar aberto. Enquanto você não enviar, ele continua indo a opção de você, no caso, responder, né? Então, ele não fecha por tempo, porque tem uns arquivos de algumas outras plataformas que a gente tentou usar, que ela, quando fecha, perde tudo. Esse não. Na hora que você abrir, né, vai estar lá esperando ainda. E também tem a opção de enviar, tá? É ótimo.
Não, e eu fiz, assim, a prova bem tranquilinha, porque eu sei que a gente teve pouco contato, então, assim, não vai prejudicar ninguém, tá? A gente vai fazer o máximo aí para ajudar todo mundo e para vocês saberem esse conteúdo, né, que é tão importante. Então, em questão da prova, como que funciona? No caso, quem não conseguir fazer pelo celular, computador, tudo, não tiver, aí vou mandar aquela versão de PDF que eu te mandei, a pessoa ou só anota as respostas, ou então imprime e responde na prova. Eu recebi de todas as formas. Pode também pegar o PDF e responder no PDF também, que tem a opção de você clicar e inserir as coisas, né? E me enviar também. Aí, de preferência, envia para você e você me encaminha, mas manda com cópia para mim, para o meu e-mail, porque aí eu consigo, né, verificar, fazer a correção certinho. Mais uma pessoa, Braz. Boa noite, Braz. Edilson Soares. Ok. Então, vamos começar, né? Eu vou compartilhar com vocês a tela da prova, e aí a gente vai vendo juntos aqui. Se tiver alguma dúvida em relação ao que eu estiver explicando, aí pode me falar. Mônica, você consegue enxergar aí a tela para compartilhada da prova? Sim, estou aqui com ela. Ok. Então, eu vou ler com vocês. Se tiver dúvida, né, em questão de interpretação, aí pode me falando e a gente vai tirando as dúvidas, tá? Então, essa é a nossa prova, né? Prova de Direito Administrativo, Regime Jurídico Administrativo, né, da Faculdade Anhanguera de Anápolis, da turma do 4º período noturno. Professora Bejanice, primeira avaliação de 2021. Essa é a prova de Direito Administrativo, ministrada em 17/4/2020. A prova deve ser preenchida com o nome completo, CPF e e-mail do aluno, e deverão ser preenchidas todas as 10 questões objetivas, a qual que tem só apenas uma alternativa correta, e as 2 questões discursivas ao final, né, que é a 11 e 12. O prazo da prova é de 24 horas, finalizando amanhã, às 22 horas. Então, aqui vocês vão colocar o e-mail, né, que é o que eu vou buscar o e-mail de vocês em relação ao restante, vai ser por aqui. Então, escreva o e-mail bem certinho, o que vocês estão mandando as coisas para mim. Nome do aluno completo, para não ter homônimo e não ter perigo de, às vezes, eu dar uma pontuação para um nome diferente. CPF, né, para poder, se tiver alguma dúvida, eu buscar na lista de vocês. Questão 1, então. Questão 1 da prova. Segundo o doutrinador Celso Antônio Bandeira de Mello, o direito administrativo é o ramo do direito público que disciplina a função administrativa, bem como pessoas e órgãos que a exercem. Então, aí está o conceito, né? Só uma afirmação para poder fazer uma pergunta sobre os princípios do direito administrativo. Vai marcar aqui qual que é a incorreta. Então, todas estão certas, exceto uma opção. Letra A. Supraprincípios ou superprincípios são os princípios centrais dos quais derivam todos os demais princípios e normas do direito administrativo. Letra B. Nas lições de Celso Antônio Bandeira de Mello, são 2 os supraprincípios: supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade do interesse público. Letra C. Conforme previsão do princípio da supremacia do interesse público, são poderes especiais previstos em lei. Possibilidade de transformar compulsoriamente a propriedade privada em pública, que é a chamada desapropriação, né, que é quando o órgão público toma um imóvel, né, no caso, para uma função pública. Prazos processuais diferenciados, que é aquela questão de ter o prazo em dobro, né, para poder recorrer e para poder contestar. Impossibilidade de perda de bens por uso capião, que é imprescritível, né? No caso, os bens da administração não são usucapiões. Letra D. Princípio da supremacia do interesse público significa que os interesses da coletividade são menos importantes que os interesses individuais, razão pela qual a administração, como defensora dos interesses públicos, recebe da lei poderes especiais também extensivos ao particular, bem, como, por exemplo, penhorabilidade dos bens públicos. Então, cuidado aí. Letra E, o supraprincípio da indisponibilidade do interesse público enuncia que os agentes públicos não são donos do interesse por eles defendido, ele representa o órgão. Assim, no exercício da função administrativa, os agentes públicos estão obrigados a atuar conforme determinado pela lei.
né? Então, isso aí está bem tranquilo, essa questão aí. E, assim, essa questão dos supraprincípios e supraprincípios, que é aqueles que estão previstos como o diferencial, o limitador, o cabeça dos princípios da administração, vocês viram com o Eric e comigo. Naquela tabelinha que eu fiz, ele está lá na parte de cima e dele decorre os demais princípios, tá? Ok. Questão 2. Acerca dos princípios constitucionais administrativos previstos no artigo 37 caput da Constituição Federal de 88, verifique os itens abaixo. Então, vai ter 5 afirmativas. Dessas 5, você vai verificar quais estão corretas e quais estão incorretas e marcar uma das alternativas da A até a letra E. Então, verifica cada uma, bota B ou F e marca a alternativa. 1. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. O famoso LIMP lá que a gente viu na aula. 2. O princípio da legalidade representa a subordinação da administração pública à vontade popular. 3. O princípio da impessoalidade estabelece um dever de imparcialidade na defesa do interesse público, impedindo discriminações, perseguições e privilégios, né, como se fossem os favoritismos no exercício da função administrativa. 4ª afirmativa. O princípio jurídico da moralidade administrativa exige respeito a padrões éticos, boa-fé, decoro, lealdade, honestidade e probidade incorporados pela prática diária do conceito de boa administração. E a última alternativa, 5. O princípio da publicidade pode ser definido como o dever de divulgação oficial dos atos administrativos. Aí vocês vão verificar qual que é verdadeira e qual que é falsa, marcar a alternativa correta. Letra A. Todas as assertivas estão corretas? Letra B. Somente a assertiva 1, 2, 4 e 5 estão corretas? C. Somente as assertivas 1, 3 e 5 estão corretas? D. Somente as assertivas 2, 3 e 4 estão corretas? Letra E. Somente as assertivas 1, 2, 3 e 4 estão corretas. Então, verifique e marque. Questão 3. A administração... Parece que tem alguém chamando aqui, deixa eu só... Oi, Silvia, boa noite. Nós vamos continuando aqui, então. Só que quer dar a dica já não, professora? Vai dar a dica que está certo. Tá muito fácil, tá muito fácil. Se eu falar alguma coisa aqui, vocês vão rir. Eu vou até parar de dar a notícia das respostas certas, senão vocês não vão nem ler a questão. Vamos lá. Gente, essa prova de vocês está de graça. Eu não sou boazinha assim, não. Vamos lá. Questão 3. Organização administrativa é o capítulo do direito administrativo que estuda a estrutura interna da administração pública, os órgãos e pessoas jurídicas que a compõem. Então, esse é um conceito, né, da organização administrativa. Sobre o tema, marque a alternativa incorreta. Então, vai ter só uma alternativa, né, que não vai estar certa. Letra A. A administração pública direta se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da Presidência da República e dos ministérios. Letra B. A administração pública direta é composta pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Letra C. A administração pública indireta é composta por órgãos. Letra D, tá de graça. Letra D, a administração pública indireta é composta por entidades com personalidade jurídica própria. Letra E, a administração pública indireta é composta por autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. Aí tá tudo na nossa aula ao vivo, aquela naqueles slides, tá? Tá bom. Questão 4. Sobre as técnicas utilizadas para o cumprimento das competências constitucionais da administração pública, verifique as afirmativas. Então, você vai lá naquela parte das competências, onde fala sobre concentração e descentralização e desconcentração, e vai marcar a alternativa. Letra A. A desconcentração é divisão interna de tarefas entre órgãos. Lembra que eu falei desconcentração, Ozinho, órgãos? Então,
entre órgãos públicos pertencentes a uma única pessoa jurídica, mantendo a vinculação hierárquica. Letra B. São exemplos de desconcentração: ministérios da União, secretarias estaduais e municipais, delegacias de polícia, postos de atendimento da Receita Federal. Letra C. A descentralização descentralização de entidades é a repartição das competências administrativas entre as pessoas jurídicas autônomas, chamadas entidades, que são criadas pelo Estado para tal finalidade. Letra D. São exemplos de descentralização: as autarquias, fundações públicas, empresas públicas e sociedade de economia mista. Faltou uma vírgulazinha aí. Letra E. A desconcentração pode ocorrer de duas formas: por outorga, transferência da titularidade e execução, que é somente para pessoas jurídicas de direito público, e somente por lei, no caso, criação e extinção, delegação, transferência apenas da execução do serviço para pessoa jurídica de direito privado, feita por lei, por contrato ou por ato unilateral administrativo. Então, essa também está de graça, né? Professora, essa número 4 é para marcar certo ou é errado? Sobre as técnicas. É para poder marcar a incorreta. Eu vou colocar, na hora que eu terminar aqui de falar com vocês, eu vou fazer a correção, tá? Mas aí vocês vão marcar a incorreta. Só tem uma que está errada aqui, e ela está bem de graça. Tá bom? Eu vou corrigir, mas é a incorreta, tá? Tá. Sobre o direito administrativo, assinale a questão incorreta. Então, todas estão certas, menos uma. Letra A. Os princípios do direito administrativo brasileiro possuem a função sistematizadora e unificadora das leis. Letra B. Quando os princípios são desrespeitados, gerará ofensa ao próprio ordenamento jurídico, podendo configurar ato de improbidade administrativa passível de sanção. Letra C. O direito administrativo no Brasil possui código específico de lei. Tá de graça essa aí. Esse aí está na primeira aula. Letra D. A lei e a Constituição são fontes primárias do direito administrativo. E letra E. Os costumes, doutrina e jurisprudência são fontes secundárias do direito administrativo. Também tem no meu slide, lá naquele resuminho, onde fala sobre fontes, tá? Questão 6. Analise os itens a seguir que tratam da Lei 9.784/99, que é aquela lei, que eu falei tanto para vocês, que trata do processo administrativo, no âmbito federal, é a administração pública federal, que ele serve de parâmetro em tudo que não tem nenhuma lei regulatória. Inciso 1. Aí você vai fazer também a mesma verificação de todas as alternativas, de 1 a 5, verificar qual que está verdadeira e qual que está errada, e marcar a alternativa correta, qual que é a assertiva que está correta, tá? 1. Esta lei estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da administração federal indireta e direta, visando, em especial, a proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da administração pública. 2. O órgão é a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. 3. Entidade é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. 4. Autoridade é o servidor ou agente dotado de poder de decisão. 5. Já que os órgãos não possuem personalidade jurídica, eles também não possuem CNPJ. Então, eu falei bastante sobre isso, Não é porque ele não tem personalidade jurídica que ele não teria as outras demais características. Então, vocês vão verificar aqui e marcar, qual que é a que está correta e a que está incorreta. Isso aqui, quando a gente falou sobre órgão, entidade e autoridade, tem lá nessa lei, é a letra da lei isso aqui, tá? Aí vocês vão lá no slide também, vai estar escrito lá, CNPJ bem grande. Questão 7. Sobre a classificação dos órgãos públicos, lá naquela tabela que eu coloquei para vocês, inclusive eu botei uma geral, na classificação dos órgãos públicos e depois detalhei com exemplos cada uma delas. Então, sobre a classificação dos órgãos públicos na doutrina de Ali Lopes Meireles, marca a alternativa incorreta, porque pode ter em doutrinas diferentes outros nomes. Por isso que eu fiz questão de colocar o nome do doutrinador para vocês, que foi esse conteúdo que eu passei. Quanto à posição hierárquica estatal,
é a posição ocupada pelos órgãos na escala governamental ou administrativa, classificando-se em independentes, autônomos, superiores e subalternos. B. Quanto à estrutura, os órgãos classificam em simples ou compostos. C. Quanto à atuação funcional, os órgãos classificam em singulares ou colegiados. D. Quanto à posição estatal, os órgãos considerados independentes são os derivados de lei infraconstitucional, como, por exemplo, ministérios. Quanto à atuação funcional, os órgãos classificados como colegiados ou coletivos são aqueles que atuam e decidem pela manifestação conjunta e majoritária da vontade de seus membros, como, por exemplo, os tribunais. Essa também está bem, né, tranquila para responder. Deixa eu entrar aqui só para ver se ficou alguém pedindo mais para poder entrar. Ok. Tá. 8. A pessoa jurídica de direito público, da administração pública indireta, que desenvolve atividades administrativas típicas do Estado e gozam de liberdade nos limites da lei que as criou, está explicando as características de uma dessas que é para você responder. Então, você vai verificar se isso que eu estou falando é fundação pública, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista ou consórcio público. Ainda continuando a explicação. São entidades que possuem personalidade jurídica própria, CNPJ, e muitas vezes recursos próprios, provenientes de atividades que geram receita. Continuando, são entidades criadas por meio de lei e prestam serviços à população de forma descentralizada nas mais diferentes áreas. Um exemplo dessa entidade que eu quero que vocês marquem é o INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, hoje vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. E aí você vai marcar qual dessas alternativas, qual dessas entidades é o que eu te expliquei. Só de ver o exemplo fica fácil de marcar a resposta, ok? Questão 9. Da mesma forma que, né, as características da fundação. Só que no caso você vai ver qual a característica agora que está incorreto, que não corresponde a ser da fundação. Letra A. Na fundação, o patrimônio é destacado por um fundador com uma finalidade específica. B. Forma-se uma pessoa jurídica com um patrimônio personalizado que presta atividades não lucrativas e atípicas do poder público, mas no interesse coletivo, tanto para a educação, cultura ou pesquisa. C. Considera-se exemplo de fundação a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que tem por finalidade desenvolver atividades no campo da saúde, educação e desenvolvimento científico e tecnológico. D. Nas fundações, em regra, os cargos públicos são ocupados por servidores seletistas, assim como na administração direta, ressalvadas algumas exceções. Esses servidores não se submetem a concurso público. Dá uma olhadinha direitinho lá nas fundações sobre esse tema. Se o instituidor da fundação é particular, ela será particular. Se o instituidor é público, a fundação será pública. Então, depende do tipo de dinheiro que está dentro da fundação para se diferenciar se ela é particular, a fundação, ou se ela é pública. Então, essa também está bem tranquila. 10. Dentre as entidades da administração indireta, há uma espécie que obrigatoriamente deve assumir a forma de sociedade anônima. Essa trata-se de quê? Letra A, autarquia. Letra B, empresa pública. Letra C, fundação governamental. D, agência reguladora. E, sociedade de economia mista. Essa também está bem tranquila, só tem uma das opções aí. Questão 11. Esse aqui, vocês vão completar com o que está faltando, tá? Responda quem são os entes privados que estão ao lado da estrutura da administração pública brasileira, mas não integram a administração direta ou indireta. Elas são autorizadas por lei e colaboram com o Estado no desempenho de atividades de interesse público, de natureza não lucrativa. Um exemplo, né, dessa entidade aí, dessa PPP, seria Serviços Sociais Autônomos, SESI, SESC, SENAI. Ou, aí você vai completar com o nome certinho, né? É entendido como aquele que é composto por entidades da sociedade civil, de fins públicos e não lucrativos. Faça a resposta por extenso, tá? Por favor, não coloque números aí. Questão 12.
Complete a lacuna abaixo com o nome da PPP, parceria público-privada. Está lá no finalzinho do nosso slide. Aí você vai colocar o nome do que é, né? Pode ser a sigla também, tá? Pode ser o nome completo ou a sigla, ou os dois, se quiser colocar também. Ela foi instituída pela Lei 9.790 de 99, só pela lei já fica fácil, né? É um novo regime de parceria entre o poder público e a iniciativa privada. É uma qualificação jurídica atribuída pelo poder público, no âmbito do Ministério da Justiça, a pessoas de direito privado em razão de atividade que essas venham a desenvolver e mediante o preenchimento de determinados requisitos legais. Exemplo, né? Agência Nacional de Desenvolvimento Social. Então, é o título, né, dado para algumas empresas, para poder ela fazer uma parceria, né, uma PPP, junto com o governo. Então, é uma parceria público-privada para desempenhar alguma atividade. Então, ela tem uma sigla e tem um nome completo. Pode ser os dois ou pode ser uma das respostas só, vou aceitar, tá bom? Então, a questão 3, é a 3, né, que a gente falou? A 4. 4. Isso, eu vou corrigir aqui, é a incorreta, tá? Mas eu vou corrigir e também faltou uma vírgula em algum, aqui, ó, fundações públicas, também vou colocar a vírgula para poder ficar bem certinho para vocês. Isso aqui eu faço agora, daqui 2 minutinhos já vai estar no conteúdo de vocês. Vou voltar aqui. Alguém teve mais alguma dúvida na questão? Porque como foi eu que fiz as questões, eu não copiei de concurso público para facilitar para vocês, porque às vezes tem alguma interpretação que fica difícil, a gente não conseguiu, né? No caso, ter uma aula, mas só uma aula presencial, ao vivo, então eu quis fazer bem tranquilinho dentro do conteúdo de vocês, tá bom? Eu vou voltar para cá. Se tiver alguma dúvida em alguma questão, pode me falar. Algum entendimento que não ficou muito correto em relação a alguma coisa que eu passei também, pode questionar, a gente pode tirar as dúvidas aqui. Mas o conteúdo de vocês está bem tranquilo, né? Que foi só sobre competências, órgãos públicos e a parte geral aí, né? De direito administrativo, que trata aí dessa organização, compilação das leis, né? Então, está bem tranquilo, tá? Então, eu espero a prova de vocês até amanhã, né? Envia aí, é só responder. Ele só consegue enviar o formulário quando responde todas, tá? Então, tem que colocar e-mail, tem que colocar CPF, tem que colocar o nome completo e responder todas as alternativas. E aí, você clica em enviar, vai chegar para mim aqui já corrigido e eu já vou lançar de hoje para amanhã a nota de vocês. Vocês vão ser a última turma lançado, porque é a última que eu estou passando a prova. Todas as demais, né, já está bem mais adiantado. Mas na semana que vem nós vamos ter aula normal, a gente vai continuar aí a ementa, vai cumprir todo o cronograma, tá? E tá bem tranquilinho, assim, para poder a gente completar tudo, tá bom? Vou passar os slides antes das aulas para vocês, para poder vocês conseguirem acompanhar comigo, sem ser somente no compartilhamento da tela. Alguém quer fazer algum questionamento, perguntar alguma coisa? Tá tranquilo, né? A prova tá bem fácil, todo mundo não tem dúvida, olha que maravilhoso, todo mundo vai tirar 1000 na minha prova, estou muito feliz com isso. Não, mas tá bem tranquilo mesmo. Eu desejo uma ótima prova para vocês. Por favor, envie tudo que tiver pendente, até, né, no máximo aí hoje, para poder mandar para a Mônica para ela me encaminhar, para poder eu lançar para vocês até amanhã a nota o mais rápido possível, tá bom? Agradeço a todos. Oi, pode falar. A dúvida é só as respostas as 10, sabe? A resposta correta. Só essa, se a senhora puder nos ajudar. Com certeza. A gente vai fazer uma revisão depois das questões aí, né? Da Maria quer nada. Ô, Graça, você não quer nada não, hein, Graça? Quer toda a resposta prontinha, hein, professor? Ah, eu não gosto de nada fácil, sabe, Brás? Aí fica tranquilo. Não, mas vai dar certo. O conteúdo é bem bom, assim, de estudar. Essa matéria é bem apaixonante, vocês vão gostar, tá bom? Boa prova, então. E, assim, eu não posso dar as respostas, mas com certeza eu ajudei bastante só em ler. Vocês vão tirar nota. E o conteúdo tá aí também, né? É uma prova de consulta, então, assim, vai ser bem tranquilo para vocês fazerem. Mas tenta responder sem copiar, porque é um jeito de aprender também, tá bom? Boa prova para todos, agradeço pela participação. Um abraço. Obrigado. Tchau. Um abraço. Obrigada. Tchau. É sexta que vem. Beijo, tchau. 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 Para a gravação.